A legislação ela é clara. A terra que o indígena tradicionalmente ocupa ou irá ocupar, ela não é do indígena, ela é da União. E o indígena tem apenas usufruto. O indígena não pode explorar essas riquezas, ele não pode explorar absolutamente nada do que está na terra. Ele é obrigado a viver de uma forma rudimentar, preso ao passado ou preso ao ideal imaginário de uma sociedade. Então vamos ver, vamos supor que eu estive em vários municípios, por exemplo no Mato Grosso, participando de audiências públicas, conversando com a sociedade sobre essas questões de novas homologações. E existem municípios inteiros que perderam praticamente 40% a 50% de toda a sua extensão. Então aquela terra ela deixa de ser municipal, aquela terra ela deixa de ser estadual para se tornar uma terra da União, só que improdutiva, praticamente inabitável. Por quê? Porque torna-se um eixo muito grande, uma dimensão muito grande, para uma população muito pequena. Porém, existe uma outra pressão em que essas narrativas impõem ao indígena ser valente contra as autoridades brasileiras, a ponto de não permitir fiscalização dentro dessas terras. Então, torna-se uma terra da União, onde a União, o Estado brasileiro, não pode fiscalizar. Então, o que é que nós temos? Um novo caos social. Como? O narcotráfico se instalando dentro dessas terras e determinando quem pode e quem não pode entrar ali. E nós precisamos falar sobre isso. Sim. Por exemplo, no Maranhão, eu desafio a todos a procurarem hoje, né? Antigamente nós diríamos no dicionário, hoje nós vamos falar do Google. Procurar em qualquer site de pesquisa, colocar ali Maconha Guajajara. Vocês vão perceber que várias apreensões, que aquele povo indígena, um grupo de alguns indígenas Guajajara tem atuado dentro do narcotráfico fazendo plantio de maconha. Mas não é uma coisa que o indígena fazia? E a sociedade, eu digo, a segurança pública não pode adentrar naquela terra para fiscalizar. Então, qualquer apreensão que for feita ali dentro vai se tornar uma apreensão ilegal. Em 2017, em janeiro de 2017, foram apreendidos 2 toneladas e 300 quilos de maconha em terra indígena Guajajara, prensada. Uau! E essa outra narrativa começa a impor e a criar uma subversão da ciência, da botânica, dizendo que a maconha ela faz parte da cultura indígena e a maconha nunca fez parte da cultura indígena. Inclusive há indígenas que vão para a imprensa dizendo a maconha ela é da cultura indígena, nunca fez. Então essas pessoas acabam enganando a sociedade. Esse é um indígena do Leblon, ele mora no Leblon. Então acabam enganando a sociedade e colaborando, talvez de uma forma incauta, ou intencional, com o narcotráfico. Que coisa! Então, essa questão da homologação de terras indígenas, onde onde o Estado brasileiro não pode fiscalizar, é algo muito sério. Não permitir que a Polícia Federal, que a Polícia Estadual ou a Polícia Civil possa adentrar para dar segurança, para fiscalizar essas terras, é condenar o nosso país a ter várias reservas com a atuação do narcotráfico se utilizando daquelas terras. E o indígena sendo vítima novamente de um outro grupo. E esse grupo extremamente perigoso. Aonde o Estado não se faz presente com segurança, lamentavelmente, a bandidagem vai lá e toma conta disso. Essa situação que a senhora está expondo de já temos 13,8% do território dado aos indígenas. E a população indígena, 622 mil pessoas e um pouquinho mais. Também tudo dado do IBGE. Essas terras vão ter que ser improdutivas. Sim. 13,8% do Brasil que estarão sobre a égide da União, mas de posse dos indígenas, não pode produzir absolutamente nada. E os indígenas que ousam desafiar esse contexto, eles são multados, existe indígena preso
porque resolveu plantar, produzir em sua terra e arrendar parte dela para poderem se livrar da miséria. Então, o Brasil, então, cria miseráveis, indígenas, colocando eles em 1500 e não deixando que desenvolva. Exatamente. Se eles souberem como é que são os indígenas americanos, donos de cassino, eles devem ficar apavorados. Acho que não pode contar para eles. E hoje nós vemos o quê? Indígenas que pedem ajuda, tá? Que estão presos também a essa narrativa de serem protetores da terra. Eu não estou falando que não tem o direito, tem o direito, né, de ter uma propriedade. Sim. Eles têm esse direito como qualquer cidadão. Só que no momento em que essa terra é homologada, eles ficarão esquecidos. O Estado brasileiro não assumiu os povos indígenas. E não vai ser homologando novas reservas que o Estado brasileiro vai assumir esses indígenas. Nós precisamos dar ao indígena liberdade de se desenvolver economicamente em suas próprias terras, sendo senhores e donos do seu próprio destino e autores de sua própria história. Não vai adiantar homologar uma terra e condenar o indígena ao passado e à miséria.